Capítulo 4. O Sr. Cus conversa com o desconhecido. Contei as circunstâncias da chegada do estranho a Iping com certa riqueza de detalhes, a fim de que a curiosa impressão que ele criou pudesse ser compreendida pelo leitor. Mas, com a exceção de 2 incidentes estranhos, as circunstâncias de sua permanência até o extraordinário dia do festival da comunidade podem ser ignoradas muito superficialmente. Houve uma série de desavenças com a Sra. Hall por questões de disciplina doméstica, mas em todos os casos até o final de abril, quando os primeiros sinais de penúria começaram, ele fez valer suas vontades pelo fácil expediente de um pagamento extra. Hall não gostava dele, e sempre que podia falava da conveniência de se livrar dele, porém demonstrava tal antipatia, sobretudo, ocultando-a ostensivamente e evitando seu hóspede ao máximo que podia. Espere até o verão, disse a Sra. Hall sabiamente. Quando os artistas começarem a chegar. Então veremos. Ele pode ser um pouco autoritário, mas contas pagas em dia são contas pagas em dia. Não importa o que diga. O estranho não ia à igreja e, na verdade, não diferenciava o domingo de outros dias menos religiosos, inclusive nas roupas que vestia. Ele trabalhava, como a Sra. Hall pensava, sem a menor regularidade. Alguns dias ele descia cedo e ficava continuamente ocupado. Em outros se levantava tarde, andava de um lado para o outro no quarto, audivelmente inquieto por horas seguidas. Fumava, dormia na poltrona perto do fogo. Contato com o mundo além da aldeia ele não tinha. Seu temperamento continuou muito incerto. Em sua maior parte, suas maneiras eram as de um homem sofrendo sob uma provocação quase insuportável. E 1 ou 2 vezes as coisas foram quebradas, rasgadas, esmagadas ou quebradas em rajadas espasmódicas de violência. Ele parecia estar sob uma irritação crônica da maior intensidade. Seu hábito de falar consigo mesmo em voz baixa cresceu constantemente. Mas, embora a Sra. Hall ouvisse conscienciosamente, não conseguia entender o que ouvia. Raramente saía à luz do dia, mas ao crepúsculo saía encoberto de maneira invisível, quer o tempo estivesse frio ou não, e escolhia os caminhos mais solitários e os mais ensombrados por árvores e encostas. Seus grandes óculos e o rosto horrivelmente enfaixado sob a cobertura de seu chapéu surgiram com uma rapidez desagradável da escuridão sobre 1 ou 2 trabalhadores que iam para casa, e Ted e Humphrey, saindo do Scarlet Coat em certa noite, à meia-noite, depois das 9, estava vergonhosamente apavorado com a cabeça do estranho, parecida com uma caveira, que estava com o chapéu na outra mão, iluminada pela luz repentina da porta da estalagem aberta. As crianças que o viam ao anoitecer sonhavam com fantasmas, e era questionável se ele não gostava mais dos meninos do que eles não gostavam dele, ou o contrário, mas certamente havia uma antipatia bastante vívida de ambos os lados. Era inevitável que uma pessoa de aparência e porte tão notáveis constituísse um tópico de debates frequentes em uma aldeia como Iping. As opiniões estavam muito divididas sobre seu trabalho. A Sra. Hall era sensível nesse ponto. Quando questionada, ela explicou com muito cuidado que ele era um pesquisador experimental, examinando cuidadosamente as sílabas como alguém que teme a perigos ocultos. Quando perguntavam o que era um pesquisador experimental, ela respondia com um toque de superioridade que a maioria das pessoas instruídas sabia dessas coisas, e então explicava que ele descobria coisas. O visitante dela sofrera um acidente, disse ela, que descoloriu temporariamente seu rosto e mãos, e como era sensível, evitava exibir publicamente o fato. Fora de sua audição, havia uma opinião amplamente alimentada de que ele era um criminoso tentando escapar da justiça, que se vestia daquela forma para se esconder completamente dos olhos da polícia. Essa ideia surgiu do cérebro do Sr. Ted Humphrey. Não se sabia da ocorrência de nenhum crime de qualquer magnitude ocorrido em meados ou final de fevereiro. Elaborada na imaginação do Sr. Gould, o assistente de estágio na Escola Nacional, essa teoria assumiu a forma de que o estranho era um anarquista disfarçado, preparando explosivos, e ele resolveu empreender as operações de detetive conforme seu tempo permitisse, que na maioria das vezes consistiam em olhar seriamente para o estranho sempre que se encontravam, ou em fazer perguntas a pessoas que nunca o tinham visto. Mas ele nunca descobriu nada.
Outra linha de opinião seguia o Sr. Fearenside e aceitavam a hipótese da pele manchada ou coisa do tipo, como por exemplo Silas Durgan, que foi ouvido a afirmar que, se ele escolher se mostrar em feiras, fará fortuna em pouco tempo. E sendo um pouco teólogo, comparou o estranho ao homem de um único talento. Outra visão explicava todo o assunto, considerando o estranho como um lunático inofensivo. Essa tinha a vantagem de explicar tudo de uma só vez. Entre esses grupos principais havia inseguros e transigentes. O povo de Sussex tem poucas superstições, e foi somente após os eventos do início de abril que o pensamento do sobrenatural foi sussurrado pela primeira vez na aldeia. Mesmo assim, só foi creditado entre as mulheres. Mas, seja lá o que pensassem, as pessoas em Iping, de modo geral, concordavam em não gostar dele. Sua irritabilidade, embora pudesse ser compreensível para um trabalhador urbano e intelectual, era algo assombroso para aqueles calmos e pacíficos aldeões de Sussex. As gesticulações frenéticas que eles o pegavam fazendo ocasionalmente, os passos impetuosos após o anoitecer que os ultrapassava velozmente em cantos escuros, a brutalidade desumana contra todos os avanços hesitantes da curiosidade, o gosto pelo crepúsculo que levava ao fechamento de portas, o puxar de cortinas, a extinção de velas e lâmpadas. Quem poderia concordar com tais acontecimentos? Eles se afastavam quando ele passava pela aldeia, e quando já tinha passado, jovens brincalhões levantavam a gola do casaco e baixavam a aba do chapéu, e andavam nervosamente atrás dele, imitando sua postura oculta. Havia uma música popular na época chamada O Bicho-Papão. A senhorita Stachel cantou no concerto da sala de aula, a fim de arrecadar dinheiro para as lâmpadas da igreja, e depois disso, sempre que um ou dois aldeões se reuniam e o estranho aparecia, um compasso dessa melodia era assobiado entre eles. Também pequenas crianças, quando sozinhas na rua, gritavam atrás dele, "Bicho-papão!" e saíam correndo tremulamente alvoroçadas. Cus, o clínico geral, foi tomado pela curiosidade. As ataduras despertaram seu interesse profissional. O relato dos 1001 frascos despertou seu olhar invejoso. Durante os meses de abril e maio, ansiou por uma oportunidade de falar com o estranho e, por fim, quando o domingo de Pentecostes se aproximava, ele não aguentou mais e encontrou como desculpa a lista de doações para contratar uma enfermeira para a aldeia. Ele ficou surpreso ao descobrir que o Sr. Howe não sabia o nome de seu hóspede. Ele disse um nome, disse a Sra. Howe, uma afirmação que era totalmente infundada. Mas eu não ouvi direito. Ela parecia não se importar em não saber o nome do homem. Cus bateu na porta da saleta de hóspedes e entrou. Veio um xingamento bastante audível lá de dentro. "Perdoe minha intrusão", disse Cus, e então a porta se fechou e a Sra. Howe foi excluída do restante da conversa. Ela pôde ouvir o murmúrio de vozes pelos próximos 10 minutos. Então um grito de surpresa, um arrastar de pés, uma cadeira derrubada, uma gargalhada e passos rápidos até a porta. E Cus apareceu, seu rosto pálido, seus olhos olhando por cima do ombro. Ele deixou a porta aberta atrás de si, e sem olhar para trás, atravessou o corredor e desceu os degraus. E a Sra. Howe ouviu seus passos apressados ao passar pela escada. Ele carregava o chapéu na mão. Ela ficou atrás da porta aberta, olhando para a sala. Depois ouviu o estranho rindo baixinho, e então seus passos cruzaram a sala. Ela não podia ver o rosto dele de onde estava. A porta da saleta bateu e o lugar ficou em silêncio novamente. Cus foi direto para a aldeia, até Bunting, o vigário. "Eu estou louco?" Cus dizia, bruscamente, ao entrar no humilde pequeno escritório. "Eu pareço uma pessoa louca?" "O que aconteceu?" disse o vigário, colocando a amonite nas folhas soltas de seu próximo sermão. "Aquele sujeito da pousada." "O que tem ele?" "Me dê algo para beber", disse Cus, e se sentou. Quando seus nervos foram acalmados por uma taça de sherez barato, a única bebida que o bom vigário tinha disponível, contou-lhe sobre a entrevista que acabara de ter. "Eu entrei lá", engasgava, "e comecei a pedir uma contribuição para os fundos da enfermeira. Ele colocou as mãos nos bolsos quando eu entrei e sentou-se bruscamente em sua cadeira. Ele fungou. Eu disse ter ouvido dizer que ele se interessava por coisas científicas. Ele disse que sim, e fungou de novo. Fungava o tempo todo.
Evidentemente pegou um resfriado infernal. Não é de admirar todo enfaixado daquele jeito. Contei a ideia da enfermeira e mantive meus olhos bem abertos. Frascos, produtos químicos por toda parte. Uma balança, tubos de ensaio em suportes e um cheiro de prímula. Perguntei se ele poderia contribuir e disse que consideraria. Perguntei de forma direta se estava fazendo alguma pesquisa. Disse que estava. Perguntei se era uma pesquisa muito longa. Ficou bastante intrigado. Uma pesquisa terrivelmente longa. Ele disse, estourando a rolha, por assim dizer. Oh, eu disse. Começou a ficar irritado e minha pergunta o deixou furioso. Ele havia recebido uma receita. Uma receita muito valiosa. O porquê, não disse. Uma receita médica? Eu perguntei. Maldito seja, o que você está bisbilhotando? Ele falou. Eu pedi desculpas. Fungou e tossiu com seriedade. Ele continuou. Começou a ler. 5 ingredientes. Largou-a na mesa. Uma corrente de ar vindo da janela fez voar o papel. Esvoaçou. Farfalhou no ar. Ele estava trabalhando em uma saleta com lareira, disse ele. Vi uma luz bruxuelante e lá se foi a receita, queimando e subindo pela chaminé. Ele correu em sua direção no exato momento em que ela desaparecia pela chaminé. Então, nesse ponto, para ilustrar essa história, saiu o braço dele. E então? Não tinha. Apenas uma manga vazia. Jesus! Pensei. Isso sim é uma deformidade. Ele devia ter um braço de cortiça, pensei, e deve tê-lo tirado. Pensei que havia algo de estranho naquilo. O que droga mantém a manga estendida e aberta se não tem nada lá dentro? Não havia nada, estou te dizendo. Nada até a articulação do braço. Eu podia ver até o cotovelo, e havia um raio de luz atravessando um rasgo do tecido. Meu Deus, eu disse. Então ele parou. Olhou para mim com aqueles óculos de proteção escuros dele e depois para sua manga. E depois? E isso é tudo. Ele não disse uma palavra. Apenas ficou me olhando fixamente e colocou a manga de volta no bolso rapidamente. Eu estava dizendo, prosseguiu, que havia uma receita queimando, não estava? E ele tossiu interrogativamente. Como diabos? Disse eu. Você consegue mover uma manga vazia desse jeito? Manga vazia? Ele perguntou. Sim, eu disse. Uma manga vazia. É uma manga vazia mesmo? Você viu que era uma manga vazia? Ele se levantou imediatamente. Me levantei também. Ele veio na minha direção em 3 passos muito lentos e parou bem perto de mim. Espirrou violentamente. Mas não me deixei levar. Embora eu prefira morrer enforcado se aquela cabeça enfaixada e aqueles óculos não são suficientes para acovardar qualquer um, vindo lentamente até você. Você disse que era uma manga vazia? Ele disse. Sem dúvida, eu respondi. Ao olhar e não dizer nada, o homem de cara limpa, sem óculos, começa a se sentir inquieto. Então, muito calmamente, ele tirou a manga do bolso de novo e ergueu o braço na minha direção, como se fosse mostrá-lo para mim de novo. Ele fez isso muito, muito lentamente. Eu olhei para o braço. Parecia não ter fundo. Tá vendo? Eu disse, limpando a garganta. Não tem nada aí dentro. Tive que dizer alguma coisa. Eu estava começando a ficar com medo. Eu podia ver através do braço dele. Ele o estendeu direto para mim, devagar. Bem devagar, desse jeito. Até que o punho estivesse a uns 15 centímetros do meu rosto. É muito estranho ver uma manga vazia vindo na sua direção. E então? E então? Alguma coisa, exatamente como um dedo e um polegar, beliscou meu nariz. Bunting começou a rir. Não tinha nada lá! Disse Cuss, aumentando o tom da voz. Está tudo bem, pode rir. Mas eu lhe digo, fiquei tão assustado que bati com força no punho dele. Me virei e saí correndo da sala. E o deixei lá. Cuss parou de falar. Não havia como duvidar da sinceridade de seu pânico. Ele se virou, desamparado, e tomou uma segunda taça do xeres lastimável do excelente vigário. Quando atingi o punho dele, disse Cuss, vou lhe dizer, foi exatamente como acertar um braço. E não tinha braço! Não tinha nem sombra de um braço! O Sr. Bunting pensou a respeito. Ele olhou desconfiado para Cuss. É uma história inacreditável, disse ele. Parecia muito sábio e sério. É realmente, disse Bunting, com ênfase judicial. Uma história inacreditável.